Quem nunca se sentiu meio perdido, navegando no mar agitado, sem saber para onde ir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise de uma palestra espiritual que usa exatamente essa imagem, a de uma jornada no mar para ensinar a gente a navegar pelos desafios da vida. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que é esse mar da vida. Depois, vamos ver como navegar nas tempestades que aparecem. A gente vai descobrir os 3 níveis da verdade, que são como nossas ferramentas. Em seguida, vamos aprender a desatar aqueles nós interiores. E para fechar, vamos ver uma mudança de perspectiva muito poderosa, a de parar de pedir para começar a dar. Então, para começar, vamos explorar a metáfora central que organiza essa jornada toda. A ideia de que a nossa existência é, na verdade, como um oceano, vasto e bem imprevisível. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? A vida é o mar e cada um de nós é um barco navegando por ele. Ou seja, somos os capitães da nossa própria jornada, responsáveis por definir o rumo e encarar o que vier pela frente. E claro, como em qualquer mar, as tempestades são inevitáveis. Não tem como fugir. Agora, a gente vai ver como essa metáfora ajuda a entender as diferentes formas de lidar com os desafios e as provações que surgem no nosso caminho. O texto faz um contraste bem nítido. De um lado tem o capitão habilidoso, aquele que aproveita a calmaria para se fortalecer e não teme o perigo. Do outro lado, tem aquele que entra em pânico, sabe? Perde o controle, fica com tanto medo que para de pilotar o barco e acaba à deriva, totalmente sem rumo. Tá, mas o que exatamente causa essas tempestades? De onde vem essa confusão toda? A fonte dessa análise sugere que elas não são aleatórias, não. Elas são, na verdade, criadas a partir de um tipo de substância espiritual. Essa tal de matéria espiritual é descrita como algo denso, meio sombrio. Pensa nela como uma energia que se acumula a partir das nossas falhas, que a gente ignora, da falta de autodisciplina e de todas as vezes que a gente age contra o que a gente sabe que é certo. E essa imagem é perfeita para ilustrar como nossos conflitos internos e também os das pessoas à nossa volta acabam se entrelaçando. Eles vão formando nós bem complexos e difíceis de desatar, criando uma verdadeira névoa de confusão na nossa vida. Então, se as tempestades são feitas dessa matéria espiritual, como a gente faz para navegar por elas e desatar esses nós? A resposta, segundo a palestra, está num kit de ferramentas espiritual, que é baseado em 3 níveis de compreensão da verdade. O caminho para a clareza é em 3 estágios. Começa no mais externo, que é o fazer, que tem a ver com as nossas ações. Depois, aprofunda para o pensar, que é sobre purificar os pensamentos. E, finalmente, chega no nível mais profundo e desafiador, o sentir, onde a gente lida com as nossas emoções mais inconscientes. O texto original explica bem essa progressão. Os 10 mandamentos, por exemplo, focavam na ação. Os ensinamentos de Cristo já levaram isso para o nível do pensamento. E hoje, o trabalho necessário é ainda mais fundo, lá no nível do sentir, o que exige uma autoanálise bem corajosa. Com esse entendimento dos 3 níveis na mão, agora a gente pode partir para o processo de fato, desatar os nós. E como a gente vai ver, a ferramenta mais importante para essa tarefa é uma só: a coragem de se encarar. Para desembaraçar esses nós, o negócio é ter uma auto-honestidade brutal. É preciso ter coragem de olhar para dentro, sabe? Superando a vaidade que muitas vezes nos impede de ver a nossa própria verdade e, por consequência, a verdade nos outros. E olha que ideia poderosa, o trabalho interno de uma única pessoa pode ter um efeito cascata, ajudando a desfazer a confusão de um grupo inteiro. E agora vem a parte que é, de verdade, uma virada de chave. É o momento em que o propósito da jornada toda muda. Deixa de ser sobre se salvar para se tornar algo muito, mas muito maior. A palestra faz uma pergunta que vira de cabeça para baixo a nossa relação com o divino. Em vez da gente estar sempre pedindo, a pergunta é: o que eu posso fazer por vós? Já parou para pensar nisso? É forte, né? O que o texto diz é que quando a gente busca a própria felicidade como objetivo final de tudo, a gente acaba quebrando o ciclo, a gente se desconecta do fluxo da vida. É como tentar segurar a água de um rio com as mãos. Ela simplesmente para de fluir. A alegria de verdade, aquela que dura, não é algo que a gente só recebe, é algo que a gente gera. Ela vem de participar ativamente desse fluxo da vida, contribuindo com os nossos dons para um propósito maior, em vez de só ficar acumulando para a gente. E é exatamente essa mudança de mentalidade, de parar de pedir e começar a dar, que dá a força máxima para a gente pilotar o nosso barco em qualquer tempestade da vida.
É isso que permite ao capitão sair da tempestade não só inteiro, mas mais forte e mais iluminado. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final que é muito poderosa para a gente refletir. Na nossa própria jornada, no nosso próprio barco, navegando no mar da vida, qual é a nossa contribuição?